texto, eu extraí algumas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Algumas lições que ajudaram Jairo a superar uma crise que ele está vivenciando dentro da sua casa. O texto já começa dizendo que Jairo é um dos principais da sinagoga. Não é o principal, mas é um dos principais. Na sinagoga tem um sacerdote, como o apóstolo mencionou aqui, que é aquele que reúne o povo, intercede pelo povo a Deus. Na sinagoga nós temos os profetas, que é aqueles que falam de Deus para o povo, mas nós também tínhamos os principais da sinagoga. E qual que era a responsabilidade dos principais? Era ajudar, auxiliar na execução dos cultos, na execução da manifestação da glória de Deus. Eles ajudavam tanto os sacerdotes, ajudavam na ordem e na responsabilidade e na organização do culto, ajudavam convidando os mestres que estariam ministrando a sã palavra dentro da sinagoga. Jairo era um desses. Jairo era um que estava ativo como principal da sinagoga. Só que o texto deixa claro que Jairo tem a sua casa, Jairo tem a sua família. Na família de Jairo, ele tem a sua filha. No texto de Marcos capítulo 5, a filha de Jairo, ela já está com 12 anos. Porém o texto diz que mesmo sendo um principal da sinagoga, mesmo sendo alguém responsável pela organização, alguém responsável pela execução dos cultos na sinagoga, Jairo está enfrentando um problema dentro da sua casa. Jairo está enfrentando uma crise que já não é uma crise de ontem, mas já que é uma crise duradoura. No texto diz que Jairo já tinha feito de muitas coisas para trazer cura para sua filha, que estava doente, mas que até então nada do que ele tinha feito tinha trago resultado para Jairo. Jairo entende então que tudo que ele podia fazer, ele já havia feito. Mas quando lemos Marcos capítulo 5, o texto está dizendo que lá aonde estava hospedada a casa de Jairo, está chegando um homem, que não é qualquer homem, é Jesus Cristo que está chegando, é o Filho de Deus que está chegando. E Jairo olhou para Jesus e disse: eu tenho uma chance, eu tenho uma oportunidade de resolver esse problema que eu estou enfrentando dentro de casa. Eu preciso entender que todo o processo de cura, todo o processo de restauração começa com a conscientização de uma realidade. Jairo não faz vista grossa para o que está acontecendo dentro da sua casa. Jairo compreende e entende a situação da sua filha, que está à beira da morte. Perceba que Jairo não vai espiritualizar a dor e nem vai varrer o problema para debaixo do tapete. Ele sabe o que está acontecendo. E o fato de você ter consciência daquilo que está acontecendo te ajuda a tomar coragem e pedir ajuda para resolver esse problema. Isso aqui é um fator principal para que nós venhamos resolver as crises que nós enfrentamos na nossa vida. Qual é esse fator, pastor Tiago? É reconhecer e identificar qual é o problema, identificar qual que é a adversidade. Reconhecer o que está acontecendo é algo essencial. E o que você não identifica, o problema que você faz vista grossa, o problema que você não resolve, o problema que você joga para debaixo do tapete, o problema que você finge não existir, é um problema que te domina. E nós não fomos chamados para ser dominados pelos problemas, não fomos chamados para sermos dominados pela crise, não fomos chamados para sermos dominados pelas adversidades. Pelo contrário, Deus nos chama e nos capacita para nós resolvermos os nossos problemas. Uma grande questão é que quando eu não sei lidar com o que eu estou sentindo,
quando eu não sei lidar com um problema, quando eu não sei lidar com a adversidade, eu fico sem ação, eu fico sem tomar uma atitude. E o problema é que toda vez que eu não ajo diante de um grande problema, isso me leva a afundar no meio de um grande mar. Lembra de Pedro? Pedro está diante de uma adversidade. Pedro está andando, mas quando ele para é quando ele começa a afundar. Perceba que ele não afunda quando anda, ele afunda quando para. E quando a gente para e não resolve os nossos problemas, é quando nós começamos a afundar dentro deles. O que Deus está dizendo para nós é que a gente precisa resolver os nossos problemas. Deus te trouxe aqui para te dizer o quê? Não adianta você fugir do seu problema, não adianta você fugir da sua adversidade, não adianta você fingir que ele não existe. Pelo contrário, encara ele de frente, porque Deus não te chamou com espírito de covardia, mas com espírito de coragem. Uma coisa é você enfrentar o problema sozinho, outra coisa é você enfrentar o problema na certeza que tem alguém que vai te ajudar e que é maior do que o seu problema. Lembra do texto de 1 Samuel 16 e 17, quando Davi vai enfrentar Golias. Davi sabe que Golias é maior do que ele, mas ele diz: eu não vou a ti sozinho, eu vou a ti em o nome do Deus de Israel, que é maior do que você. Ele pode ser pequeno, mas ele tem um Deus que é grande. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite: para de fugir do teu problema e encara ele de frente, porque o teu Deus é maior do que qualquer problema. Teu Deus é maior do que qualquer dificuldade. Teu Deus é maior do que qualquer crise que você esteja atravessando. Teu Deus é maior do que qualquer situação que tem roubado a sua paz. Se a sua casa está em crise, o casamento está em crise, a família está em crise, a vida espiritual está em crise, não adianta fazer vista grossa. Receba autoridade para resolver esses problemas aqui hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez eu escutei um pregador dizendo: quando a gente vem para a igreja, temos que deixar os problemas do lado de fora. O problema é que quando você deixa o problema do lado de fora, quando você sai da igreja, o problema está lá fora te esperando. Mas eu aprendi o contrário: traz para cá, porque aquele que tem poder para resolver já está aqui. E para Deus não existe problema grandão, grandão é Ele. Ele é o grandão da Galileia, Ele é o grandão de Judá, Ele é o leão da tribo, é Ele que é o Deus forte, poderoso na batalha, general de guerra, resolvedor de problema. Não existe grande diante de Deus, porque grande é Ele. É o que diz Salmos 46, verso 9. Ele é tão grande que Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele é tão grande que pelo poder da sua voz o diabo tem que recuar. Ele é tão grande que os demônios só na presença dEle tem que sair correndo, tem que bater em retirada, porque a autoridade de Deus é grande. E Deus está aqui nessa segunda-feira para te dizer: o teu Deus tem poder para resolver qualquer problema. Então leva teu problema para Deus, leva teu problema para quem pode resolver. Ei, Deus já está com a solução para resolver essa situação. Não tem gaveta que vai arquivar problema, não. Deus arranca da gaveta para dizer: problema foi feito para ser resolvido, problema foi feito para ser resolvido. E Deus vai te dar estratégia para você resolver os seus problemas. Posso ouvir um glória a Deus? Precisa resolver. Deus está dizendo: resolve os seus problemas. Porque se você não resolver o seu problema vai dominar você. Quem aqui quer ser dominado por problema, levanta a mão. Quem aqui está disposto a dizer para o problema: eu tenho um Deus que é maior do que você? Jairo tomou a decisão de resolver esse problema. E como é que ele toma essa decisão? Jairo está dizendo: olha, não adianta eu ser o principal da sinagoga, não adianta eu saber organizar um culto, não adianta eu saber pregar uma boa palavra, não adianta eu saber ministrar um bom louvor, não adianta eu usar uma roupa de grife, não adianta eu ter o melhor carro do que possa existir, não adianta eu ter o melhor terno. Isso não vai ajudar eu a resolver o meu problema. O que eu preciso fazer?
quando eu não consigo resolver o meu problema, eu tenho que ter humildade para quê? Pedir ajuda. Isso aqui pega muita gente, porque algumas pessoas têm a mentalidade que pedir ajuda é se humilhar. E eu preciso entender, Jairo, apesar de ser um líder da sinagoga, um homem de posição, respeito, um homem de influência, nada disso impediu ele de reconhecer: eu preciso de ajuda. Você sabia que Deus já tem preparado pessoas para te ajudar a resolver esse problema? Você sabia que nem todo problema você precisa resolver sozinho? Nem toda luta você precisa atravessar sozinho. Às vezes Deus já levantou, já capacitou, ou já separou alguém para te ajudar a atravessar esse problema, atravessar essa dificuldade. Mas o orgulho da gente é tão grande que não deixa a gente pedir ajuda. E qual é o problema quando a gente deixa o orgulho alimentar o nosso ego alimentar o nosso orgulho? É que a gente não pede ajuda, e quando a gente não pede ajuda, o nosso barco vai naufragando. Eu estive conversando com uma amiga minha, uma psicóloga, Cris Alves, lá de São Bernardo. Ela disse que um dos maiores problemas no casamento, dos casamentos que acabam, das famílias que são destruídas, são porque as pessoas não têm humildade para pedir ajuda. Deixa eu te dizer, não é vergonha. Você está em crise, pede ajuda. Está com problema na empresa, pede ajuda. Está com problema em casa, pede ajuda. Está com problema com os filhos, pede ajuda. Deus já tem alguém capacitado para te ajudar a resolver esse problema. Isso não é vergonha para ninguém. Agora, se a gente fica dando lugar para o orgulho vai alimentar o nosso ego, e o ego vai sufocar a nossa alma. Você precisa entender que tem dores que você não precisa lidar sozinho. Divide a carga, pede ajuda. Há problemas que não se resolve com posição, com currículo, nem com força de vontade, mas com humildade para pedir ajuda. Deixa eu te dizer, se você pedir ajuda, Deus já tem alguém com a mão estendida para te ajudar a arrancar desse lamaçal, desse laço do passarinheiro, para te ajudar a se levantar novamente. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Pede ajuda. Essa semana eu passei uma situação muito difícil. Umas 2 semanas. Eu falei: Jesus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar com essa situação. Eu tenho humildade para reconhecer isso. Eu falei: eu me troquei, tem uma igreja próximo de casa, vou na igreja. Chega lá, eu vou ouvir uma palavra e Deus vai falar comigo, vai me dar uma direção sobre o que eu tenho que fazer. Cheguei na igreja, falei: agora Deus está aqui, vou ficar quietinho no meu canto, vou ouvir uma palavra, Deus vai falar comigo, vai me dar uma direção, vou resolver o meu problema. Sentei lá no fundo do fundo, o pastor me viu: Ih, pastor Tiago, vem pregar. Falei: Jesus, estou precisando de uma resposta, não estou pronto para pregar. Mas quem é escolhido não tem escolha. Fui lá e preguei. No final do culto, o pastor me chamou e falou assim: ó, Deus falou comigo, você está passando uma situação assim, você tem que fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Saí da igreja, falei assim: vou fazer exatamente do jeito que ele falou. Fiz assim, 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 assim. Um problema que era grandão se resolveu. Humildade para pedir ajuda. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Está com problema? Pede ajuda. Melhor do que você ficar sufocado, melhor do que você adoecer a sua alma, melhor do que você se afundar, melhor do que você morrer, melhor do que você esfriar espiritualmente, melhor do que você desviar. Não é vergonha pedir ajuda. Vergonha é você fracassar com a ajuda disponível para você. Não é vergonha você chegar para alguém e dizer: eu estou com problema, preciso resolver, preciso de ajuda. Mas pede ajuda para a pessoa certa. Pede ajuda para quem pode resolver o seu problema. Pede ajuda para quem tem experiência de campo para resolver o teu problema. Comentei com o bispo ontem que nós vamos dar uma aula para pastores domingo agora. Nesse domingo de manhã nós estávamos ministrando uma aula, e durante a aula a gente falou assim:
Deus não levanta líderes neófitos para liderar uma igreja. Por que Deus não levanta líderes neófitos? O que é neófitos? Pessoas novas convertidas que não têm experiência de campo, não têm experiência de intimidade, não têm experiência de vivência com Deus. Por quê? Porque pessoas que não têm experiência podem ter boa intenção, mas boa intenção não te capacita para você dar uma experiência de uma vivência de vida que você tem. Eu falo assim, vocês têm que mostrar isso para suas igrejas, para suas congregações, que vocês têm experiência para resolver, para ajudar, para pessoas pedirem ajuda para pessoas certas. Eu estou começando minha caminhada agora, eu estou começando meu ministério agora, e eu não tenho vergonha de chegar para o meu amigo, o apóstolo, que tem uma experiência de campo muito maior do que a minha, uma experiência de ministério muito maior do que a minha, e falar assim: apóstolo, eu preciso de ajuda, eu preciso de direção, me dá um conselho, me dá uma direção, o que eu faço? A experiência que ele tem vai me ajudar a resolver aquele problema. Eu olho para Jairo e eu fico vendo Jairo dizendo: olha, eu sou o principal, mas nessa hora eu não quero saber do meu cargo, eu preciso de ajuda, vou resolver esse problema e vou pedir ajuda para quem pode me ajudar a resolver esse problema. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Reconhecer que você precisa de ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Reconhecer que você precisa de um braço estendido não é agir com emoção, mas é agir com razão. Lembrei de um texto, não lembro a referência agora. Israel está lutando e Moisés já está no cume do monte. Moisés com os braços estendidos, a nação de Israel está ganhando a guerra. Quando Moisés baixava os braços, a nação começava a perder a guerra. Mas Moisés tinha dois do lado que disse assim: olha, já percebeu que quando ele levanta a mão, o povo vence, e quando ele baixa a mão, o povo começa a perder? Mas ele não está aguentando mais ficar de mão levantada. Então vem cá, você segura de um lado, eu seguro do outro. Vamos levantar a mão dele, porque enquanto a mão dele estiver erguida, o povo vai ter vitória. Deus está dizendo: olha, Deus já tem alguém para levantar as suas mãos. Pastor, eu não tenho ninguém para levantar a minha mão. Então é você que vai ajudar alguém a levantar a mão. Não é vergonha, é sinal de inteligência. Jairo foi até Cristo e pediu ajuda. Eu acho lindo o texto, que o texto diz que Jesus olhou para Jairo e diz assim: Jairo, tem uma grande multidão aqui, todo mundo que me aperta precisa de ajuda, mas eu vou para a tua casa porque tu teve coragem de chegar até mim e pedir ajuda. Só que tem um detalhe no texto, eu não posso pular esse detalhe. É que quando Jairo chegou para pedir ajuda, versículo 22 do capítulo 5, ele se prostrou e adorou a Jesus. Quem precisa que Jesus venha intervir nos seus problemas? Então aprende aqui, antes da gente pedir, primeiro a gente adora, primeiro a gente entrega, primeiro a gente louva, primeiro a gente se prostra, primeiro a gente se entrega e depois a gente pede para Jesus. E sabe o que diz a Bíblia no livro de Isaías? Que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, e a sua mão não está encolhida para que não possa ser estendida para te ajudar. Vamos para o texto que a gente precisa concluir aqui no final. Jairo pediu ajuda e Jesus está indo com Jairo para a sua casa. Só que no meio do caminho há uma perícope. O que é uma perícope? É uma história dentro de uma outra história. Enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, e Jairo está dizendo: oba, Jesus está indo para a minha casa, agora vai dar tudo certo. Está aqui o dono da vida, está aqui aquele que cura, está aqui aquele que faz. Ele está indo para a minha casa. Só que no meio do caminho aparece uma mulher que também há 12 anos está enferma com uma hemorragia de um fluxo de sangue. Jesus parou a trajetória de ir para a casa de Jairo para dar atenção para essa mulher. E a mulher vai e toca. Jesus pergunta: quem foi que me tocou? E ela vem e fala: Jesus, fui eu que te toquei. E Jesus fala: agora sim, você conhece a história. Agora imagina aqui Jairo dizendo: meu Deus, ele estava indo para minha casa, agora apareceu um imprevisto no meio do caminho. Ele estava indo para minha casa, estava tudo indo do jeito que eu queria. Agora as coisas parou, porque ele tem que dar atenção para outra pessoa, enquanto a minha filha está dentro de casa. Eu preciso entender que na vida, na nossa caminhada cristã, imprevistos vão acontecer.
Olha aqui para mim. Você precisa entender que nem tudo vai sair do jeito que você quer. Você precisa entender que Deus não trabalha do jeito que a gente quer. É nós que precisamos entender a maneira que Deus trabalha em nosso favor. Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus não está limitado às nossas vontades. Deus não está limitado aos nossos desejos. Eu preciso ter maturidade para entender que no meio do caminho vai surgindo imprevistos. Jairo poderia ter surtado ali, dizendo: não, Jesus, vamos para minha casa, deixa essa mulher aí. Mas olha o que o texto diz. Jairo fica parado. Sabe o que é isso? É confiança, é fé, para entender que mesmo as coisas não acontecendo na maneira que a gente quer e nem no tempo que a gente quer, não quer dizer que Jesus não está no controle de todas as coisas. Não é porque não aconteceu no seu tempo, não é porque não aconteceu da sua maneira, não é porque não aconteceu do jeito que você queria, que você tem que desistir. Aprenda a perseverar, mesmo em meio às dificuldades. Lembra que nós lemos no livro aqui agora? Tem dias que nós vamos nos entristecer, isso faz parte, mas não é motivo para você desistir. Tem dia que a porta não vai abrir, mas não é motivo para você desistir da tua fé. Tem dia que você não vai ser curado no dia que você quer ser curado, mas isso não é motivo para você abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar a Deus. Por quê? Porque Deus não trabalha do jeito que a gente quer, Ele trabalha do jeito que Ele quer. E se você perseverar, mesmo quando as coisas dão errada, deixa eu te dizer, no tempo certo, o milagre vai acontecer na tua casa, na tua vida. Por causa dessas mãos levantadas, eu vou repetir: se você perseverar no dia de angústia, no dia de aflição, no dia de tristeza, no dia que as coisas derem errado, no dia que as coisas não saírem do jeito que você quer, persevere, porque através da perseverança Deus vai te surpreender. Quem acredita, mão levantada, boca aberta, e diga glória para Jesus. Vai acontecer, oh glória, vai. É que a gente quer que seja no nosso, mas Deus trabalha no tempo. Por que Deus trabalha no tempo dele? Porque o nome dele precisa ser glorificado. Tem um texto próximo de Marcos, lá em João capítulo 11. Marta e Maria, Jesus venha depressa, porque Lázaro, teu amigo, está Elas queriam que Jesus viesse depressa, e Jesus disse: eu venho no meu tempo. Porque enquanto estão esperando que eu chegue lá para curar, eu vou chegar para ressuscitar. Porque enquanto você está esperando um milagre pequeno, no seu tempo, no tempo de Deus, o milagre dele é bem maior para a tua vida. Eu estou sentindo Deus aqui para profetizar. Você recebe se você acreditar. Deus está dizendo: se for no teu tempo, Deus pode até abrir uma porta, mas a porta não é do tamanho da porta que Deus queria que fosse aberta. Se você perseverar e esperar o tempo de Deus, deixa eu te dizer, os planos dele são maiores, os sonhos dele são maiores. Deus vai te surpreender se você perseverar. Então, no meio das dificuldades e dos imprevistos da vida, você não pode desistir. Pastor, fiz a campanha, não recebi. Faz de novo que na segunda vai dar certo. Pastor, eu fiz o jejum e nada deu certo. Faz de novo que na próxima vai dar certo. Pastor, eu recebi a palavra e não aconteceu. Calma, recebe de novo que uma hora vai dar certo. Você precisa perseverar na sua fé. Persevere na fé, persevere na oração, persevere na palavra, persevere na comunhão, persevere em Cristo Jesus. Ah, não, me ajuda a pregar. Levanta a mão direita para o céu, pega no ombro de alguém com carinho e com respeito e diga assim: Deus está te dizendo. Ah, não, para, diga: Deus está te dizendo, não é para você desistir na primeira dificuldade. Diga: não é para desistir no primeiro imprevisto. Persevere, que no tempo de Deus as coisas vão dar certo. Oh glória, oh glória,
Oh glória, oh glória. Pode aplaudir a Ele, porque vai dar certo. No tempo dele vai dar certo. E quando der certo no tempo dele, vai ser melhor. Vai ser melhor. Vai ser motivo de alegria. Vai ser motivo de festa. Vai ser motivo de gratidão. Vai ser motivo para você agradecer a Ele de uma proporção do que Deus vai fazer na sua vida. Persevere, porque quando as coisas acontecer, haverá um culto de ação de graças lá na tua casa. E você vai chamar a gente. E nós vamos levar uma Coca Zero. E vamos tomar com gosto. Porque a tua vitória é a nossa vitória. A tua alegria é a nossa alegria. Mas você precisa então persevere. Já pensou se na primeira dificuldade você desiste? E Deus aqui com os braços abertos, cheio de coisa para entregar para você, dizendo: vou pôr só algumas dificuldades, que não é para te envergonhar, é para te fazer mais forte. Não é para te envergonhar, é para te dar experiência. E essas dificuldades não são qualquer dificuldade. A gente sabe que são pesadas. A gente sabe que muitas vezes nós vamos chorar por causa delas. Muitas vezes nós vamos nos entristecer nas dificuldades. Mas o que a Bíblia diz? Mateus capítulo 5, verso 4: bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Você pode até chorar na sua adversidade, mas calma, Jesus já tem consolo para você. Por causa daquele glória ali, eu vou dizer Salmo 126, verso 5: aquele que semeia com lágrimas, colherão com alegria. Eu me lembro de uma vez que o apóstolo estava pregando esse Salmo 126, e ele falou o versículo 6, eu nunca mais esqueci: aquele que leva a preciosa semente do Senhor, andando e chorando. Você pode até chorar, tu não pode ficar parado, porque quando você chora, eu estou sentindo Deus, porque quando você chora e você não para, o texto diz que você vai voltar, mas não vai voltar de mão vazia. Não vai voltar de mão vazia. Não vai voltar. Tem algumas mãos aqui, está entendendo? Deus está dizendo: você pode até chorar nos imprevistos e nos intempéries da vida, mas continua, porque quando você voltar, tu não volta envergonhado, tu volta honrado por Deus, porque Deus não despede ninguém de mão vazia. Aquele que perseverar até o fim, esses alcançarão a misericórdia de Deus. O que para Jairo era um atraso, para Deus era um ensaio para o milagre de Deus na vida de Jairo. Agora preste atenção. Quando você estiver perseverando, quando você estiver acreditando, quando você estiver forte, quando você estiver cheio de esperança, não pense que vão chegar pessoas e vão dizer assim para você: vai que vai dar certo. Ô irmão, como seria bom se fosse assim, né? Mas é uma minoria. A grande parte vai dizer assim: para com isso, não vale a pena, desiste, não ora mais, separa, divorcia, sai de casa, pede as contas, fecha a empresa, sai da igreja, para de servir esse Deus. Sempre vai chegar alguém para tentar matar a sua fé e dizer que nada mais está dando certo para você. No texto diz que chegaram os principais da sinagoga. Quem são os principais? São aqueles que compartilhavam a mesma função que Jairo compartilhava, ou seja, eles sabiam da dificuldade de Jairo, sabia que a sua filha estava doente, sabia que a sua casa estava em crise, e os que estavam juntos, em vez de abraçar e dizer: vamos lá Jairo, você está no caminho certo, foram os primeiros a dizer: sai do caminho, porque aquilo que você estava pedindo já morreu. Bato nessa tecla, eu vou bater até Jesus voltar. Toma cuidado com quem você põe para andar do teu lado. Tem inimigo disfarçado de amigo.
tem inimigo abraçando, fingindo-se de amigo. Pessoas que não querem ver o teu bem e com um sorriso no rosto torcem pelo seu fracasso. Mas sabe o que Jairo fez? Não, Jairo é crente. Jairo olhou assim e falou assim: vocês podem falar, porque as suas palavras negativas são como folhas ao vento. Eu vou ficar com quem tem esperança para me dar. Jairo olhou para Jesus. Jesus, sabendo o que estava acontecendo, Jesus falou assim: Jairo, não temas, crer somente. É o que Deus está dizendo para alguém aqui. Não importa a palavra que lançaram neste mundo para você, o que importa é a palavra que os céus lançaram sobre ti. Oh glória. Estou com vontade de profetizar, irmão. Recebe se tu quiser. A Deus está dizendo: não importa o que a tua família diz a teu respeito, não importa o que os teus parentes disseram a teu respeito, não importa o que o mundo diz a teu respeito, o que importa é aquilo que Deus diz a teu respeito. E o que é que Deus diz a teu respeito? Deus diz que nele vocês são mais do que vencedores. O que é que Deus diz a teu respeito? Deus diz que te chamou como árvore para frutificar, e o teu fruto não vai apodrecer, o teu fruto vai ter vida. O que Deus está dizendo para você é que antes mesmo que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido e separado para você ser um homem e uma mulher de sucesso. Não importa o que o mundo diz, o que importa é o que Deus diz a teu respeito. E Deus está dizendo: eu te chamei aqui nessa segunda-feira para te dizer: você não é um fracassado, você não é uma fracassada, você não é um perdedor, você não é uma perdedora. Você é alguém que Deus chamou para ser vitorioso e vitoriosa no nome de Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou vendo algumas pessoas receber, então eu vou dar lugar para profetizar. Teu casamento não é um fracasso, teu casamento é uma bênção, teu marido é uma bênção, a tua esposa é uma bênção, os teus filhos são uma bênção, o teu emprego é uma bênção, teu ministério é uma bênção. Por quê, pastor? Porque é o que Deus está dizendo: aquele que persevera alcançará a bênção. A última palavra vem de Deus para a sua vida. Vem de Deus. Não importa o diagnóstico do homem, o juiz dos juízes já assinou com caneta de ouro e tinta de sangue na cruz do Calvário, dizendo: não importa decreto do diabo, não importa a sentença do maligno, Deus já assinou a tua vitória. Deus já assinou a sua vitória. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Deus já decretou a sua vitória. Deus já decretou a sua vitória. Já está decretada. A sentença foi destruída. A sentença do inferno foi quebrada. A sentença do inferno foi frustrada. Deixa eu te dizer, se não me falha a memória, hoje é a última segunda-feira do mês de setembro. Pode até ter tido uma reunião do inferno, aonde foi citado o teu nome, foi citada a tua casa, foi citada a tua vida. O inferno se reuniu para programar a sua destruição, para abrir a sepultura, para colocar um laço de morte, para te envergonhar e para dizer: ele vai terminar o ano de 2025 fracassada, vai terminar o ano de 2025 envergonhada. Mas o decreto foi quebrado hoje, porque Deus está dizendo para uma igreja que persevera: a espada flamejante do Espírito Santo já desceu para quebrar todo decreto, para quebrar todo laço do passarinheiro, para quebrar toda peste perniciosa, para quebrar toda astúcia cilada do inimigo. Quem vai ser envergonhado não é você, quem vai ser envergonhado é Satanás, seus demônios, mas você vai ser vitoriosa em Cristo Jesus. Quem acredita nessa palavra, dá um pulo da cadeira e diga glória a Deus. Vai Jairo, persevera, persevera, persevera. Jesus está indo na tua casa.
Estou sentindo Deus aqui. Minha hora acabou, mas vou te dizer com propriedade, sem medo de errar: Jesus está indo na tua. Vou entregar 1 minuto. Sabe o que vai acontecer quando Jesus chegar na tua casa? Quem quer saber, diga o que, pastor? Não vou dizer. Quem quer saber, diga o que, pastor? Leia o texto. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, Jesus falou assim: tem muita gente. Tem gente chorando que foi pago para chorar, fingindo que se importa. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus fez uma limpeza. Você sai, o invejoso sai, o falso sai, o hipócrita sai, o curioso sai. Vai sair da casa dela tudo que não presta, vai sair da casa dele tudo que não convém. Por quê? Porque Jesus está entrando. E quando Jesus entra, tudo que não provém de Deus vai sair de dentro da tua casa, porque Jesus vai fazer milagre lá. Então se prepara, Deus vai arrancar pessoas do teu colar. Eu estou assistindo Deus, eu vou devolver o microfone, mas segura essa. Deus vai arrancar pessoas de dentro da tua casa, vai arrancar pessoas do teu convívio, vai arrancar pessoas do portão da tua casa. Por quê? Porque precisa para o milagre acontecer. Aplauda o Senhor.